Esse nosso estudo. Estamos hoje no quarto dia falando a esse respeito. Por 2 dias nós falamos a respeito da Páscoa, o que é a Páscoa, como se deu, origem, o que significa, para quem que era, os cumprimentos da Páscoa. Chegamos o que Jesus faz no dia dos preparativos da Páscoa e que Ele manda os seus discípulos prepararem a Páscoa. Enquanto Ele come, enquanto Ele está ali realizando a Páscoa juntamente com os seus discípulos, Ele instrui seus discípulos de uma forma diferente, faz algumas coisas diferentes, institui então a ceia. Então nós, a igreja do Senhor, nós não temos que participar da Páscoa, nós não fazemos Páscoa, porque a Páscoa estava na velha aliança, apontando a libertação da escravidão do Egito para a nação de Israel, mas apontando para Cristo. E nós vemos que o próprio João Batista, quando Jesus chega para ser batizado, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é a nossa Páscoa. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós sem fermento, para que nós todos sejamos uma nova massa. Então nós falamos a esse respeito, o que era o dia da preparação. Mencionamos na semana anterior, semana passada foi semana de oração, então não tivemos o estudo da palavra de Deus, e falamos o que era o dia da preparação, que dia que Jesus morreu, que dia que Jesus ressuscitou. Falamos que Jesus também, sobre João 13, a respeito do lava-pés. E nesta noite nós vamos estar falando basicamente sobre o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, o que é feito, porque depois da instituição da ceia, a igreja continuou realizando, como nós vamos perceber aqui no livro de 1 Coríntios, mas o povo tinha ali algumas coisas que não havia compreendido, e justamente por não compreender, estava fazendo coisas que não estavam agradando a Deus, e por isso o apóstolo Paulo orienta ele. Nós percebemos que a carta de 1 Coríntios é uma resposta que o apóstolo Paulo dá à igreja de Corinto, uma série de perguntas que eles haviam perguntado para o apóstolo Paulo, e ele próprio vai dizer assim: ao que me escreveste, especialmente ali no casamento, ali no capítulo 7, ele vai respondendo, e ele começa a dar essas respostas para ele. E aqui nós vamos estar lendo essa parte que fala exatamente da ceia do Senhor, chamando atenção para os irmãos, que não é a Santa Ceia. Esse termo não é bíblico, não existe na Bíblia, a não ser nos subtítulos, nos títulos que foram colocados ali no livro de Mateus, antes do capítulo que começa falando a respeito da Páscoa. Eles colocam: olha, a última Páscoa, a Santa Ceia, e nós vemos que Jesus instituiu a ceia, mas ele não chamou de Santa Ceia. Aqui o apóstolo Paulo, ele chama de a ceia do Senhor, a refeição do Senhor, porque, como nós já falamos para os irmãos, não é que o pão é santo, que foi santificado, que, como na velha aliança, foi levado para o sacerdote para ungir com óleo, e aí se tornava sagrado e ninguém podia mais tocar nele porque era santo. Não é isso que se trata, mas que trata de um memorial, de um símbolo que nós, a igreja do Senhor, temos que participar, e Ele mandou que fizesse. E muitas pessoas, por não entender, faz de forma errada, ou muitas pessoas, por não entender, deixa de participar, achando que está fazendo uma grande vantagem. Mas nós vamos ver aqui pela palavra do Senhor Jesus, irmãos, que este memorial, esse mandamento, ele não é opcional. Assim como nós lemos na semana passada, melhor, na semana retrasada, no Evangelho de João, no capítulo 13, que ele fala a respeito do lava-pés, dando uma ordenança, assim como eu fiz, façai vós também. Ou seja, no imperativo, não é uma pergunta, não é se vocês quiserem fazer, mas é uma questão que vocês façais, está no imperativo, temos obrigação. E ele conclui dizendo assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E como mencionamos também ainda que a Páscoa, às vezes a pessoa foi comemorado na semana passada, retrasada, a gente se perde no calendário, passa tão depressa, eles falam que Cristo ressuscitou no domingo de Páscoa, e nós vimos aqui que Cristo,
ele não ressuscitou na Páscoa, ele morreu na Páscoa, que Cristo não morreu na sexta-feira, mas que ele morreu numa quarta-feira, porque ele precisava passar 3 dias e 3 noites. Se tiver alguém que está acompanhando e não consegue entender, né, volte nos outros vídeos anteriores e dá uma lidinha, pegue a palavra do Senhor Jesus, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor Jesus. Então eu quero ler com os irmãos, nós vamos fazendo a leitura aqui de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Eu vou fazer uma leitura do 17, né, até o 34, se não me engano, é 34, são 17 versículos. Vamos ler todos eles e depois a gente vai mencionando a cada um deles, né, para que nós possamos fazer o entendimento de cada um. Os irmãos podem permanecer sentado mesmo, que nós vamos ler mais do que uma vez esse texto, né, vamos estar voltando neles, e eu vou só dar uma passada na leitura para que fique claro para todos aqueles que estão acompanhando. E eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos, as irmãs que sentirem, lê também, né, porque não fique só eu lendo aqui e os irmãos cansem aí, mas que nós vamos estar participando, lendo junto, e também na sequência, né, nós estaremos mencionando. Se ficar alguma dúvida em algum ponto, alguma coisa que os irmãos queiram perguntar, os irmãos têm total liberdade, tá bom? Então no Evangelho, ou melhor, Evangelho não, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 17, que nós estaremos lendo nesta noite. E nos diz assim a palavra de Deus: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezai a vida de Deus e vergonhais os que nada têm, e vos direi, louvar-vos bem, isso não. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernando o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação.
Quanto às demais coisas, ordená-las-eis quando for ter convosco. Amém. Bom, esse texto que Paulo escreve, dando a resposta para a igreja de Corinto, evidentemente que nós não temos todas as perguntas que foram feitas, que foram dirigidas a ele, mas nós compreendemos aqui que havia falta de entendimento deles da forma de realizar a ceia do Senhor. E como nós entendemos, sabemos que é um memorial que a igreja precisa participar, é necessário que participe. Jesus falou a esse respeito. Nós observamos aqui que ele vai dizendo assim: olha, nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, não vos elogio, porque vocês não estão fazendo as coisas conforme deve ser feito. Embora em Corinto a igreja se reunia para que pudesse estar participando e chamava aquilo da ceia do Senhor, mas Paulo dizendo assim: não é desse jeito que está acontecendo. E é importante nós observarmos, irmãos, porque tantas pessoas da mesma forma ainda reúnem-se: nós vamos participar da Santa Ceia, nós vamos participar da ceia, nós vamos participar, e fala do que estão participando da ceia do Senhor, mas não estão de fato participando. E nós percebemos que quando nós não fazemos de acordo com a vontade de Deus, nós trazemos para nós condenação, nós trazemos para nós problemas em vez de bênção, né? Evidentemente que lá na lei nós estava se tratando de uma sombra e não da realidade, mas como nós já falamos com os irmãos diversas vezes, a sombra ela mostra alguma coisa da realidade. E na lei nós tínhamos ali que aquele que desobedecia à lei, ele morria, ele era julgado, ele era extirpado do meio do povo, era retirado do meio do povo porque desobedecia a lei. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós estamos na graça, evidentemente. Então o povo, ele não morre, aquele que desobedece fisicamente, mas às vezes ele não percebe, está morrendo espiritualmente porque está em desacordo com a palavra de Deus. E aqui é importante nós salientarmos que o que o apóstolo Paulo estava dizendo assim: olha, vocês nesse ponto não dá para elogiar, porque quando vós ajuntais, não é para melhor, senão para pior. E faz-nos, irmãos, trazer uma reflexão para a nossa vida, porque pode alguém reunir no templo e estar reunido para pior do que se não tivesse reunido? Não é? É uma pergunta que a gente precisa responder, porque parece às vezes que a gente saindo de nossa casa e entrando no templo, não tem jeito de ser pior, mas é sempre melhor. Estar na presença de Jesus é sempre melhor. O problema é que quando nós entramos na casa de Deus, mas nós não fazemos segundo a sua vontade, nós não estamos em reverência a Ele, nós desobedecemos a palavra de Deus, aí é para pior. Porque nós dizemos que estamos na presença de Deus, mas de fato nós não estamos. E o apóstolo Paulo disse: olha, vocês estão reunindo, mas cada vez que reúne não é para melhor, mas está ficando pior o que vocês estão fazendo. E a gente precisa fazer essa reflexão na nossa vida, porque muitas vezes nós como cristãos, e aqui não vou nem dizer da ceia, mas muitas vezes nós deixamos de obedecer a palavra de Deus e achamos que indo no templo está melhor. E não, quando nós estamos em desobediência à palavra de Deus, nós reunimos é sempre para pior, porque não é de acordo com a vontade de Deus. Então muitas vezes as pessoas por aí fazem os movimentos gospel, juntam o salão, e a gente comentou com os irmãos, a gente tem percebido que as igrejas, né, os templos estão mudando as características. Agora a cor é preta, agora não tem mais púlpito, mas tem palco, agora o fundo já é um fundo escuro, as luzes já são diferentes, é mais escuro, para dar uma sensação diferente para eles. Olha, não estão reunindo para melhor, estão reunindo para pior. Porque quando nós reunimos na presença de Deus, nós temos a bênção de Deus, mas quando nós pensamos que estamos na presença de Deus, mas não fazemos de acordo com a vontade de Deus, nós enganamos a nós próprios, não estamos enganando a Deus, ninguém consegue enganar a Deus, e nós percebemos até mais do que isso, né? Porque nós vemos que nós próprios estamos nos enganando e pensamos que estamos enganando alguém. E aqui então Paulo escreve assim: olha, nisso que eu vou escrever, quando vocês juntais, não é para melhor, mas para pior. Então, que nós possamos fazer essa reflexão. Eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão. Como é que pode ele se unir? Paulo cita aqui que ele estava reunindo na igreja, mas estava reunindo para pior. Nós tivemos ali a reunião de pastores recentemente, foi feita-nos uma pergunta, né? Olha, quando a nação de Israel, que ela desobedeceu, ela estava em pecado, porque desobedeceu a Deus, foi dito para eles que eles não entrariam no repouso porque estava a desobediência. E o que é desobediência? Quando nós estamos
em desacordo com a palavra de Deus, quando nós não obedecemos a palavra de Deus, e nós não estamos também em desobediência, por exemplo, quando Jesus manda nós amar o próximo e nós não amamos, nós não estamos em desobediência? Quando Jesus manda nós obedecermos a sua palavra, seja na doutrina, seja em qualquer ponto, e nós desobedecemos, não fazemos, melhor, não estamos em desobediência, então nós estamos em desobediência, é para pior, porque nós pensamos que está bom, parece estar bom, mas a palavra de Deus até nos orienta-se, há caminhos, existem caminhos que aos olhos dos homens parece ser bom. Os irmãos lembram do texto? O final é o quê? Destruição e morte. Não parece que é bom? Olha, a pessoa estava lá, cheio de problema, drogado, roubava, matava, e aí ele vem para a igreja e melhorou, ele não rouba, não mata, e ficou melhor, mas ele não está ainda de acordo com a palavra de Deus. Então, ainda que parece que é bom, ficou bom para a sociedade, mas para Deus ainda não está bom. Por quê? Deus, ele vem buscar um povo bom, não é assim que ele diz a palavra do Senhor? Um povo seu zeloso, especial, de boas obras. Meu pai sempre citava, né, as donas de casa, os irmãos que vai lá no mercado comprar, quando você vai comprar e você vê um arroz ou vê uma farinha, tem a farinha boa, a tradicional, e tem a especial, qual que é melhor? A especial. Qual que é mais cara? A especial, porque ela é especial. Então o povo de Deus, ele é mais caro, custou o sangue de Jesus, e por isso que nós precisamos ser especial, porque ele nos comprou quando? Exatamente na noite que ele foi traído. E Paulo vai fazer essa lembrança, trazer essa reflexão para a igreja que estava em Corinto, e ele vai dizendo assim, olha, porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntares na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E a gente traz para cá, irmãos, olha, as pessoas estavam reunindo na igreja, reunia para adorar a Deus, mas Paulo diz assim, mas quando vocês reúnem, há entre vós, ouço que há entre vós o quê? Dissensões. O que é dissensões? Quem sabe? Conflitos, problemas, diferenças, divisões, né? Então, assim, quando existe isso, olha, quer dizer, olha, ele está dizendo, por que reúne para pior? Porque há divisões, há dissensões. Quando a pessoa está dividida, quando ele não está na presença de Deus, evidentemente, irmãos, a gente às vezes pensa que a gente tem um caminho alternativo, né? Então assim, olha, esse caminho é o caminho que vai para o céu, esse caminho é o que vai para o inferno, e aqui no caminho, no meio do caminho aqui, entre um e o outro, tem um caminho alternativo, né? Então assim, olha, esse aqui vai para o inferno, esse aqui é ruim, para o céu é melhor, mas é muito apertado. Esse aqui, ele não é tão largo, mas ele não é tão estreito, a gente vai pelo caminho alternativo. E tantas pessoas entram pelo caminho alternativo, e quando ele entra pelo caminho alternativo, na verdade ele está entrando no caminho que vai para o inferno, porque um caminho vai ao céu, e Jesus, esse caminho, não tem outro caminho. Os outros todos alternativos, lá na frente ele se encontra novamente. É como nós pegássemos uma rodovia, os irmãos conhecem um pouco ali São Paulo, tem a Marginal do Tietê, tem a faixa três faixas de rolamentos, né? 3 vias, a expressa, a não sei o que lá, eu não conheço muito bem, é até difícil você sair dela para voltar para outra. Você olha, eu estou na outra via, não, você está na Marginal do mesmo jeito, né? Continua do mesmo jeito, não saiu, embora esteja na outra faixa, mas ela continua indo para o mesmo lugar. Há um lugar que separa um pouco antes, vai por ali, mas o final dela vai ser sempre o mesmo. Então ele diz assim, olha, antes de tudo, ouço que quando vós juntares na igreja, há dissensões, e em parte eu creio que existe. E quando nós olhamos para cá, irmãos, que há dissensões, nós podemos perceber que isso já não agrada a Deus. Então não é só por ocasião da ceia. A igreja de Deus, quando ela tem divisão, quando ele não está com Cristo, porque quando nós pensamos em divisão, se nós estamos ligados no corpo de Cristo, todo aquele que está ligado no corpo de Cristo, ele não está dividido, não tem jeito de ser dividido, porque todos estão no mesmo corpo. Mas quando alguém está ligado e o outro está dividido, ele não está no corpo de Cristo, ele pensa que está, mas não está. Então, olha assim, há divisões, e é muito importante a gente pensar, quando eu estou com um problema com alguém, quando eu não gosto de alguém, quando eu não vou com a cara de alguém, no popular que nós dizemos, né? Quando eu não vou com a cara, embora não tenha gente de ir com a cara de ninguém, cada um vai com a sua própria cara, né? Não dá para a gente ir com a do outro, mas quando a gente não gosta da outra pessoa,
Isso é um sinal de que nós estamos divididos, que nós estamos com dissensões, e aqui o Paulo está dizendo o seguinte: você junta, é para pior, não é para melhor. Então é importante a gente ver isso, e a palavra diz assim: olha, quando estiverdes em vós, se depender de você, tenha paz com todos os homens. Se alguém não quiser, não tem jeito, mas dependendo da gente, a gente tem que ter paz com todos os homens. E aqui ele continua: até importa que haja entre vós heresias. Irmãos, veja que o o apóstolo Paulo fala que é importante ter heresia. A Bíblia também nos diz que é necessário que venha escândalo. Os irmãos conhecem a palavra de Deus. Não é necessário? Então, já que é necessário, vamos escandalizar, não é isso? Não, é necessário que venha o escândalo. Mas ai daquele, aquele que escandalizar, ele vai ter problema, ele vai ter consequência, tem uma cobrança de Deus sobre a sua vida. Então não é que Paulo está dizendo assim: até importa que haja entre vós heresias. Não está dizendo que é uma coisa bom para os hereges. E o que é heresia? Quem sabe o que é heresia? Qualquer doutrina, qualquer palavra diferente da palavra de Deus, que é inventada, que pode ser bonita, que pode ser do jeito que for, mas está em desconformidade com a palavra de Deus, é uma heresia. Qualquer uma que seja. Por exemplo, quando nós vemos a respeito da heresia, nós percebemos que às vezes a pessoa vai fazer a ceia ou chamada de Santa Ceia, ele vai lá e compra um pão doce. Os irmãos acham que isso é heresia? Por quê? Porque Cristo, Ele é a nossa Páscoa, e diz que Ele foi partido por nós sem pecado, e o fermento simboliza o pecado. Quando alguém vai lá no mercado e compra um vinho qualquer para oferecer, dizendo que é o sangue de Cristo, não é uma heresia? É uma heresia. E quando a gente observa para essas coisas, você, não, mas Deus importa que as pessoas sejam sinceras. Irmão, se você é sincero, e uma vez eu lembro muito bem de uma colocação do pastor Wilson, ele disse assim: olha, você está doente, o médico vai, te receita um remédio, você vai lá na farmácia e compra o remédio, porém, os irmãos já leram receita médica? Quem consegue entender a receita médica? Não dá. E aí o farmacêutico se troca o medicamento, pega, entende, ele tecitou, não vou lembrar o nome do medicamento, e troca uma letrinha lá. Um era medicamento de uma coisa, o outro era veneno. E você que foi lá e comprou com a receita médica, o médico mandou você beber, você com toda a sinceridade vai e toma, você acha que você vai ser curado, ainda que você está sendo sincero tomando o remédio? Ainda que o farmacêutico foi sincero e te vendeu o remédio, porque ele também não fez por mal, porque foi o que ele entendeu, ele não estava indo. Você acha que isso não vai trazer consequência para aquele que está tomando aquele remédio, aquela medicação, aquele veneno no lugar do remédio? Sim. Então muitas vezes as pessoas dizem: não, eu sou sincero. Ok, mas a sinceridade na coisa errada, ele não muda a situação. Muitas vezes você pode dizer assim: olha, eu sou motorista de aplicativo e eu fui contratado com alguém para fazer um assalto, e as pessoas entraram no meu carro todas ali com aquelas coisas, aquelas máscaras na capuz, tudo encapuzada, com as armas na mão, mandou esperar do lado de fora do banco, mas eu achei que eles fossem ali, sei lá, fazer um saque, eu fiquei esperando. Aí eles voltaram com o saco de dinheiro e entrou no meu carro, mas eu nem sabia o que eles estavam fazendo. Você acha que por você não receber nada por isso, você não vai ser punido? É lógico que vai. Então a gente olha para cá, irmãos, a heresia, mesmo que você faça sem saber, é heresia, e por isso a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Quando você errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, não significa que a pessoa está fazendo sem saber, está tudo certo. Não está. Quando ele fala de heresia, qualquer tipo de heresia, aquela pessoa que está com problema com outro, que está em pecado, aquela pessoa que vem à frente e se mostra que é sincero e canta e tudo mais, ele está tratando tudo isso no mesmo quadro de pessoas. Assim, olha, é importante que haja entre vós heresias. Por que é importante ter heresia? Para que o sincero se manifeste. O sincero, ele não participa da heresia. Então quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu não louvo o que você está fazendo, vocês estão reunindo, é para pior, porque eu estou ouvindo que entre vós tem dissensão, e em parte eu acredito que exista, mas é importante que tenha heresia, porque o sincero se manifesta. Aquele que é sincero, que lê a palavra de Deus, que tem
desejo de obedecer a palavra de Deus, ele quer fazer da maneira correta, ele não quer fazer de qualquer jeito, porque ele tem na sua vida uma sinceridade para servir a Deus, uma sinceridade sincera mesmo, né? Então nós vemos aqui, diz assim, olha, é importante para que os sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então perceba que o Paulo aqui não fala de Santa Ceia, mas ele fala da ceia do Senhor. Mas ele está dizendo assim, quando vocês estão juntando, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Porque a maneira que ele estava fazendo, e da maneira que o apóstolo Paulo explica um pouquinho mais para baixo, as pessoas, embora chamava de ceia do Senhor, não era a ceia do Senhor. Eu costumo dizer para as pessoas vai batizar, foi lá, batizou no tanque, foi no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que foi batizado. A Bíblia não fala, o batismo bíblico não é isso. A pessoa que vai lá e faz uma coisa de maneira diferente do que a Bíblia está falando, né? Nós podemos fazer um culto, chega aqui, em vez de colocar Deus no centro do culto, nós colocamos uma outra coisa, não é culto, não estamos cultuando a Deus. Ainda que nós podemos chamar, ainda que alguém pode chamar de Santa Ceia, ainda que alguém pode chamar de ceia do Senhor, mas se não for de acordo com o que Jesus fez, com o que Jesus ensinou, e o apóstolo Paulo reforça aqui, ele pode até chamar de ceia, mas não é ceia. Então é importante a gente ter isso na nossa vida. Irmãos, quando a gente olha, eu vou citar aqui alguma coisa, as pessoas vão ver depois também, mas é importante. Por que nós fazemos a ceia do Senhor uma vez por ano? Quem sabe? Dos irmãos que estão aqui. Eu falei da Páscoa, né? Mas por que nós fazemos a ceia uma vez por ano? O Modair quer falar, fala. De memória dele, uma vez. O que é, irmão Afonso? Que é bíblico, é a palavra de Deus que fala de ano em ano, e é assim que nós fazemos. Monivaldo, antes de eu falar, Monivaldo quer falar, pois não. Não tem respaldo bíblico, né? Então as pessoas vão lá e fazem todo mês a ceia. Mas por que todo mês? Da onde que vem a ceia? No dia da Páscoa, Jesus, ele institui a ceia e ele muda. Agora para a sua igreja, em vez de fazer a Páscoa, ele faz um outro memorial de passagem da escravidão, um memorial de liberdade. É o mesmo memorial que tinha lá atrás, como sombra, ele estabelece agora um novo memorial, pegando aquela mesma figura, cumprindo aquelas mesmas figuras. Aquele memorial era feito quanto? Uma vez por ano, dia 14 de Abib, de ano em ano, não era feito diferente. Quando nós vemos aqui, o que eles comemoravam? A libertação do Egito. O que nós comemoramos? A libertação do pecado através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, né? Então, é aniversário de morte de Cristo. Quantas vezes nós fazemos aniversário? Uma vez por ano, né? Então a gente olha para cá, e se nós fizermos diferente, vamos fazer uma vez por semana, é heresia. Fizemos uma vez por mês, é heresia. Se nós não fizermos de acordo com a palavra de Deus, lembrando os irmãos, desde quando Deus chama a Josué e mandou que ele entrasse, introduzisse o povo na terra que Deus havia prometido para Abraão, ele dá para ele uma ordem muito clara. Os irmãos lembram da ordem? Tão somente esforça, tem bom ânimo, que mais? Não desvie do livro dessa lei, nem... Os irmãos estão aqui a fazer ficar desse lado, mas o lado correto é esse meu, né? O relógio está aqui, para ficar mais fácil. Não desvie do livro dessa lei, nem para a direita e nem para a esquerda, mas trate de fazer tudo conforme está escrito. Não é para fazer diferente, é para ser exatamente de acordo com o que a palavra de Deus deixou. Então, quando nós mudamos uma coisa, no livro de Apocalipse, diz assim: aquele que acrescentar alguma coisa no livro da profecia, o que vai acontecer com ele? Serão acrescentadas pragas. Aquele que tirar alguma coisa, será tirado o direito da árvore da vida. Então assim, não é para acrescentar, não é para diminuir, mas é para fazer exatamente conforme a palavra de Deus. E quando nós mudamos alguma coisa, nós estamos incorrendo numa heresia e não agradamos a Deus, porque nós estamos mudando aquilo que Deus deixou para que nós pudéssemos fazer. Então precisa tomar cuidado em relação a isso, porque a intenção parece ser boa.
Mas não foi isso que Jesus mandou. E ele trata, e o apóstolo Paulo está falando, está orientando a igreja de Corinto exatamente nesse sentido. Olha, vocês estão reunindo, mas isso não é para comer a ceia do Senhor. Isso não é a ceia do Senhor, embora eles estavam fazendo, chamando de ceia do Senhor. Mas Paulo falou, isso não é a ceia do Senhor. A igreja precisa fazer aquilo que ele deixou, irmãos, o manual do crente, o manual do cristão, o manual do servo de Deus. O que é? É a Bíblia. Então nós vamos conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Por que nós fazemos? E a palavra de Deus ainda nos orienta assim: quando alguém perguntar a respeito da vossa fé, vocês precisam estar aptos para responder com mansidão a respeito da vossa fé. Então não é porque o pastor falou, não é porque a igreja falou, mas é porque Jesus falou, e é por isso que nós fazemos dessa forma. Então aqui de início nós percebemos, que o que eles estavam fazendo não estava agradando a Deus, embora o apóstolo Paulo diz assim, olha, mas é importante que haja heresia. Por quê? Porque o sincero se manifesta. Então, muito provavelmente, estou dizendo provavelmente porque a Bíblia não trata nesse ponto aqui, mas alguém tinha dito para o apóstolo Paulo, olha, tem uma coisa esquisita, porque não foi isso que foi ensinado, mas alguém está fazendo, é isso mesmo, Então o sincero se manifesta, o que é que está acontecendo? E aí ele continua dizendo, olha, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Então, por esses textos, o que a gente percebe que estava acontecendo? As pessoas reuniam e cada um catava lá, a gente imagina fazendo o seu banquete, trazendo um monte de comida, quem tinha, quem não tinha vinha, sentava, ficava olhando, e aquele que tinha comia bastante, e além de comer bastante, o que ele fazia? Diz assim, embriaga-se. Embriaga-se, como é que uma pessoa se embriaga? Os irmãos acham que se alguém tomar um cálice de vinho, embriaga-se? Estavam bebendo muito, havia bebedeira, havia muita comida, muita comilança, porque eles estavam imaginando aquilo como uma festa, reunia num dia de festa, comia, bebia, e assim, esta é a ceia do Senhor. Paulo, não, isso não é a ceia do Senhor. Vocês estão com heresias, vocês estão divididos, vocês estão fazendo coisa errada. E aí ele vai dizendo assim, olha, aí um come muito, um tem fome, outro embriaga-se. Ou seja, aquele que tinha muito comia, o que não tinha ficava com fome, porque imaginava que era dessa forma. Mas ele continua dizendo assim, não tendes porventura as casas para comer e beber? Comida, bebida, festa, faça na sua casa, não na casa de Deus, não na igreja de Deus. E ainda assim, ou desprezai-vos a igreja de Deus. Quantas vezes a gente percebe assim, não, é só um templo, irmãos, é a casa de Deus. Nós não podemos desprezar a igreja de Deus. Nós reunimos aqui para adorar, ainda que Deus não habita dentro desse templo de paredes construída, porque Ele habita no nosso coração, na nossa vida. Mas quando nós reunimos para adorar a Deus, precisamos reverenciar a palavra de Deus. Reverenciar a palavra de Deus é honrar a palavra de Deus, é fazer de acordo com a palavra de Deus. Aqui nós estamos falando de ceia, nós nem falamos muito sobre ceia ainda, mas veja que havia muitas confusões, porque se nós lembrarmos da Páscoa, na Páscoa eles comiam um cordeiro, na Páscoa eles comiam pães asmos, ervas amargosas, então eles se reuniam e depois de terminado, não lembra, terminado de comer, Jesus pega um pão que estava ali, e ele dá graça, um pão, ele parte, distribui entre eles e mandou eles comer. Ele pegou lá um cálice, distribuiu, e que desce para cada um deles um pouquinho de cada um. Assim, este é o novo concerto, é a nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Não é para comer muito, não é para embriagar, não é para encher, não é para desprezar aquele que não tem. Não é isso que é a ceia do Senhor. E muitas vezes, muitos ainda não entenderam o que é a ceia do Senhor, e por isso o apóstolo Paulo está referindo a isso, Eu sei que não é o caso dos irmãos aqui, mas só para a gente falar. Ou desprezar a igreja e envergonhar os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, não tem jeito, vocês estão errados. Não é isso a ceia, Então nós percebemos aqui, irmãos, como nós falamos para os irmãos, que aqueles que tinham levavam muito, e o que não tinha? Não levava nada. O que tinha muito fazia o quê? Comia ele e não dava nada para o outro. Essa é a ceia do Senhor. Não, essa não é a ceia do Senhor. Havia, pelo que parece pelos textos aqui, muita bebedeira, embriagava, você comia muito, e ninguém estava preocupado realmente de fazer a ceia do Senhor. E Paulo vai dizer então, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo recebeu
Paulo já havia ensinado. Veja que o apóstolo Paulo, embora não consta nas suas cartas ele ensinando a igreja de Corinto, assim, mas eu recebi e também vos ensinei. Então não é isso que é a ceia do Senhor. Eu recebi que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. E nós lemos aqui com os irmãos lá nas semanas anteriores, no livro de Mateus 26, 17 a seguir, falando que Jesus faz exatamente isso. Terminada a ceia, acabada a ceia, Jesus pega o pão e ele parte e ele diz assim: olha, come, esse pão é minha carne. Ele pega o vinho, distribui-se: este é o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos, chamei a atenção dos irmãos, não por todos, mas por muitos. E aqui ele está lembrando a igreja de Corinto exatamente esse dia, esse ato que Jesus fez. Se alguém não lembra, está lá em Mateus 26, 17, leitura para casa, pode aproveitar e ler depois. E assim, tomou o pão, versículo 24, e tendo dado graças, ou seja, ele pegou o pão, orou, agradeceu, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Ainda nós falamos para os irmãos porque Cristo ainda não havia morrido, mas havia a profecia do profeta Isaías, no capítulo 53, e estava para se realizar, para se cumprir, que ele foi oprimido pelas nossas transgressões, e estava ali para se cumprir. E Cristo agora, os irmãos lembram, depois nós mencionamos que depois da ceia ele vai para o monte e vai orar, e depois ele é preso, ele é levado, condenado, ele morre exatamente no dia daquela noite que isso acontece. E aqui diz que ele pega o pão, dá graça à parte, toma esse pão, pega ele, come ele, porque isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então a orientação que Jesus fez, e que o apóstolo Paulo repete, a mesma orientação que está lá em Mateus 27, pega o pão, segura ele, come ele, em memória de Cristo. Então quando a gente pensa em memória, irmãos, o que é memória? Lembrança, lembrar do que Cristo fez. Então aquele corpo representando o corpo de Cristo, aquele pão, melhor, representando o corpo de Cristo, e é para nós fazer em memória, não é para nós catarmos o pão e comer de qualquer jeito. Significa aquele tempo que nós pegamos o pão, que nós paramos, que nós ficamos ali, comemos e depois ficamos meditando. O que é isso? É para fazer em memória de Cristo. Quando nós pegamos o pão, nós devemos lembrar do sacrifício de Cristo, lembrar do que aconteceu com Jesus. Jesus foi preso, Jesus foi condenado, Jesus ele teve que carregar uma cruz e chamou lá o Simão que o ajudasse, e bateram nele para que pudesse levar, crucificado, pegaram os cravos, atravessaram a sua mão, atravessaram os pés, colocaram uma coroa de espinhos, e ali todo aquele sofrimento. Quando nós estamos aqui neste memorial, nós estamos lembrando disso. Então, eu sempre costumo dizer para os irmãos, que a ceia do Senhor é um memorial, que nós estarmos aqui, nós nos alegramos sim, porque Jesus, através da sua morte, Ele nos deu a vida, mas é o momento de nós lamentar, de nós chorar, de nós lembrar de cada açoite que Jesus teve, de cada chicotada que Ele tomou nas costas, precisa doer em nós, porque através dele é que nós estamos aqui livres. Então esse memorial é lembrar e agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós. Então o memorial de nós pararmos aqui, de uma grande reflexão do que Jesus fez por nós, e sabermos aqui que hoje nós só estamos aqui porque Ele nos amou dessa maneira gloriosa, conforme diz a palavra de Deus, derramou o seu sangue e nos deu o direito de nós estarmos aqui. Nós não tínhamos esse direito, mas Ele nos deu. Então a ceia é esse momento de nós pararmos. Às vezes as pessoas pegam e faz tanta festa e esquece do que aquele memorial é o sofrimento de Cristo, é a morte de Cristo, é tudo que Ele padeceu por cada um de nós, é aquelas dores que Ele sofreu com os cravos penetrando nas suas mãos. Precisa, irmãos, doer em nós, porque nós estamos aqui lembrando disso. E eu não sei se a gente fica feliz quando a gente lembra de que alguém estava sofrendo. Alguém fica feliz quando lembra do sofrimento de alguém? Olha, ele está sofrendo demais, nossa, que legal. Não lembramos, não é dessa maneira. Então nós estamos aqui, pastor, mas a ceia, tudo isso é isso e mais, irmãos. Nós devemos saber o que nós estamos fazendo. Quando Jesus perguntou para os discípulos se eles entenderam o que Jesus estava fazendo, eles não entenderam. E muitas vezes nós estamos reunidos para participar da ceia do Senhor, às vezes nós não entendemos o que nós estamos fazendo.
E às vezes estamos mais preocupados, né? A gente vê muito, não é que é pecado, não tem problema nenhum, né? Depois da ceia é oferecido um jantar, a pessoa sai e janta, não tem problema nenhum. Mas muitas vezes as pessoas vêm pensando mais no jantar do que pensando na ceia do Senhor, do corpo do Senhor. E essa reflexão faz nós pensar, e fala aqui um pouquinho mais para baixo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, se nós estamos dignos, porque depois de tudo que Jesus fez por nós, nós se reunimos aqui para lembrar dele, e participar de qualquer jeito não pode, não tem jeito, porque ele está trazendo isso para nós, ó, fazer isso, é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. O corpo de Cristo foi partido, foi moído, e ele mandou nós comermos desse pão, pensando no memorial, pensando no que ele fez por cada um de nós. É glorioso, evidentemente, porque através dele é que nós somos vitoriosos, mas é um memorial que eu entendo, irmãos, que é um memorial de sofrimento, né? Porque nós estamos aqui para lembrar do que Jesus fez por nós. Semelhantemente, ou seja, do mesmo jeito, ou muito parecido com o que Jesus fez com o pão, ele pega agora o cálice, pega ali um recipiente onde estava um vinho, um cálice, ele não pega todos os cálices, mas um cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, a nova aliança. Não se trata de Páscoa, não se trata mais ali de morte de cordeiro, mas Cristo, o cordeiro pascual, que seria morto por cada um de nós. Ele disse: este é o é o sangue do novo testamento, a nova aliança, e nós vivemos a nova aliança. Por isso não tem Páscoa, mas sim a ceia do Senhor, né? É a nova aliança, é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Da mesma forma do pão, quando nós pegamos o vinho, pegamos o cálice, nós devemos fazer exatamente do mesmo jeito que fazemos com o pão, lembrando da morte de Cristo, do sofrimento de Cristo, da condenação de Cristo, de tudo que ele sofreu para que ele pudesse nos dar a vida eterna. Esse é o memorial, essa é a ceia, né? Então, da mesma maneira que foi dito para os filhos de Israel: olha, nas vossas gerações, vocês ensinam para os seus filhos, quando perguntar que culto é esse, é porque quando nós estávamos escravos lá no Egito, o Senhor livrou com mão forte, enviou o seu anjo, nos tirou dali, e vocês vão dizendo, explicando para ele que passou daquela liberdade, da escravidão que estava para a liberdade. Vocês devem ensinar aos seus filhos. E a ceia do Senhor é o memorial, da mesma forma, não mais a escravidão do pecado ali, ou melhor, a escravidão do Egito, mas a escravidão do pecado que Jesus nos deu para nós, a libertação através do seu sangue glorioso, né? Então é isso que ele manda fazer todas as vezes em memória de mim. E ele continua dizendo: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Irmãos, o que é a ceia? Anúncio da morte do Senhor. Não sei se os irmãos conseguiram perceber. Todas as vezes que vocês comer, todas as vezes que você beber, anunciais a morte do Senhor. Todas as vezes, todas as ceias, falamos a mesma coisa, repetimos a mesma coisa, porque anunciamos a morte do Senhor. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, por você, por causa do seu amor, por causa do seu sangue é que nós estamos aqui, por causa do seu sofrimento é que nós temos vida. É para nós anunciarmos a morte do Senhor. A ceia é esse anúncio, né? Esse pão está representando o corpo dele que foi partido por nós. Esse sangue é o sangue que foi derramado por nós. É por isso que nós fazemos, anunciamos a morte dele. Por quanto? Até ele voltar. Enquanto ele não voltar, temos que continuar fazendo, todas as vezes, anunciando a morte do Senhor Jesus. A ceia é o memorial de morte, é o memorial que nós reunimos para lembrar a morte e o sofrimento. Então a gente vê, não é fácil, irmãos, a gente lembrar do sofrimento de Cristo. Uma vez dizia para os irmãos, quando a gente pega, a gente precisa pegar e lembrar, né? Cada chicotada que ele tomou precisa doer em nós aqui. Fala, meu Deus, era para eu estar apanhando, né? Mas Jesus tomou o meu lugar e por isso eu não estou apanhando. É por isso que nós devemos estar reunidos pensando nele. Ainda, versículo 26, que nós lemos, né? Anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, olha, com esse anúncio da morte, qualquer que comer o pão ou o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha, precisamos fazer isso, mas nem todos podem fazer isso, irmãos. Porque quando ele falou que o sangue dele era derramado por muitos e não de todos, da mesma forma que nós vemos aqui,
Qualquer que come o pão ou bebe o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Então nós não podemos participar indignamente. O que torna uma pessoa indigna de participar do corpo e do sangue do Senhor? O que torna? O irmão falou, mas não está chegando aqui. O pecado, o irmão falou, o pecado torna indigno. E o que é o pecado? Darmos conta da palavra de Deus, é pecado. O que mais que o irmão falou ali? Todo tipo de desobediência, deixa lá, tá vendo? Então quando a gente está em pecado, quando está em desobediência, quando eu estou com um problema com o irmão, lembra que tinha dissensão entre os irmãos? E Paulo estava condenando isso? Quando eu tenho dissensão com os irmãos, quando eu tenho problema com os irmãos, o irmão percebe porque existe tantas pessoas que têm problema com o outro? Porque o diabo sabe trabalhar nisso, irmãos. Quando a pessoa tem problema com o outro, ele está indigno para participar. E como é que faz para se tornar digno? Precisa se consertar. Não existe opção para não participar. Mas eu estou indigno. Então se conserte. Não pode continuar indigno. Está com problema com o outro, eu estou em desobediência, eu estou fazendo qualquer coisa. Mas uma das coisas que a gente mais percebe é que o diabo lança, especialmente próximo à ceia, um ficar magoado com o outro, um ficar com sentido com o outro, um ter alguma coisa que não foi resolvida, e isso torna-nos indignos. E aqui, muitas vezes nós lemos de forma desavisada, desapercebida, assim: qualquer que come ou bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha, eu vou trazer uma culpa se eu participar indigno. E alguém pode perguntar, mas que culpa é essa? O que é que acontece de fato? E nós vamos ler aqui, deixar um pouquinho para frente, a gente fala sobre isso. Olha que está escrito assim, versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, é muito interessante. Às vezes a pessoa fica pensando: será que o pastor vai deixar eu participar da ceia? Será que o pastor não vai deixar eu participar da ceia? A ceia do Senhor não é o pastor que examina as pessoas para dizer quem é digno e quem não é digno. Quem deve ser examinado? Eu me examino, você se examina. E o que é examinar? Fazer um exame. Vocês já foram no médico? Já foram, né? Mas não é aquele médico que você senta na cadeira dele, ele olha para você e diz assim: o que você tem? Eu estou com uma dor, já faz uma semana. Toma um Dorflex, pronto, está resolvido. Não é isso. O que é examinar? Aquele médico que, olha, senta ali, deita ali na maca e pega lá o estetoscópio, né? Escuta de cá, escuta dali, e bate nas costas, e pega um martelinho e bate no joelho da gente, e não sabe nem para que significa aquilo, e ele está vendo alguma coisa, e ele está examinando a gente para ver se tem alguma falha. Então ele está olhando para lá, e aí tem uma coisa que ele fica na dúvida, ele vai lá e pede para fazer um outro exame de raio-x, um exame de imagem, um exame, porque ele quer ver tudo que está com algum probleminha, para que ele possa ter certeza se tem algum problema ou se não tem problema nenhum. Isso é um exame. Agora ele trata para nós assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que ele está falando para nós? Faça um exame de consciência, faça uma reflexão, olha para dentro de você. Você tem algum problema com Deus? Não, com Deus está tudo tranquilo. Tem um problema com o irmão? Tem, não tem um problema com Deus também. Por que tem problema com o irmão? Tem com Deus, né? É importante a gente entender isso. Não, meu problema é só com o irmão. Não, se você está com problema com o irmão, você está com um problema com Deus, porque a Bíblia fala que não tem jeito de alguém amar Deus que nunca viu se não consegue amar o irmão. Então tem problema com Deus também. Mas ele diz assim: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aquele momento que você pega o cálice, aquele momento que você pega o pão, o que você faz? Faz um outro exame, né? Olha, já examinou antes, porque a ceia já está com a data marcada, você sabe quanto que é, você já fez o exame. E chega lá, você dá uma olhada, você, meu Deus, será que eu não esqueci de alguma coisa? E começa a pensar, lembrou que teve alguma coisa que aconteceu. Ixi, eu não posso participar da ceia. Opa, devolve o pão. Não é assim que a Bíblia ensina? Não. Ele falou: olha, examine-se o homem a si mesmo, e assim, ou seja, e depois de fazer o exame, coma do pão e beba do cálice. Acabou de examinar, coma. Mas se tem um problema, se conserta. Se o problema é grave, é com o irmão, conserta antes.
Não é no dia da ceia, né? Às vezes a gente tinha antigamente, as pessoas no dia da ceia levantavam alguém aqui, olha, você tem alguém contra mim, eu estou aqui para perdoar. Se tem alguém contra você, é porque você sabe que tem alguém contra você. Então a Bíblia diz, se você souber que tem alguém que tem alguma coisa com você, vai lá resolver com ele. Ele passa lá 365 dias do ano, não conversa com o irmão, depois chega no dia da ceia e diz assim, eu quero chamar o irmão Zildo para ver, o irmão Malzir para vir aqui, o Zildo não está aqui, né? O irmão Malzir para falar que eu quero pedir perdão para ele. Aí o irmão Malzir fica ali, puxa vida, se eu não for lá, vai ficar chato. Se eu for e não perdoar, os irmãos vão falar, está vendo? Ele foi lá, pediu perdão e ele não quis perdoar, também fica chato. Tá bom, vai, perdoa, mas perdoou nada, ele está lá com o coração apertado, mas ficou sem jeito. Então se tem, não resolve antes. A Bíblia fala para nós não deixar nenhuma raiz de amargura brotar no nosso coração, nenhuma. Brotou, arranca ela, não deixa, arranca antes, né? Então o que diz a palavra de Deus? Examine e coma. Examine e beba. Então, examine nesse período, se conserta, porque o problema maior que você já sabia, já se consertou. Quase que converteu-se, né? É quase a mesma coisa. Mas já se consertou. E agora, naquele momento, naqueles segundos que você tem, ou talvez minuto, conserta com Deus alguma coisinha que você fez, fala, puxa vida, eu estava vindo para cá, alguém passou correndo na minha frente e brecou, e eu fiquei irado com ele, o Senhor me perdoa, né? Eu não podia ter ficado irado com ele. Aí eu estava vindo para cá, e eu até pensei alguma coisa da mãe dele, mas me perdoa, que eu nem conheço a coitada. E você pede perdão para Deus e participa. É isso que diz a palavra de Deus. Não está dizendo aqui, você examine e deixa de participar. A Bíblia não dá condição para não participar, irmãos, tem que participar. Nós falamos da Páscoa, falamos da lei. Quem não participava da Páscoa, o que acontecia com ele? Era extirpado, era cortado, era tirado. Quem não participa da ceia? É extirpado do meio do povo de Deus. Por quem? Pelo pastor? Não, pelo próprio Deus. Isso não é importante nós termos essa consciência. E aqui no versículo 29 ele explica por quê. Porque o que bebe, ou melhor, o que come e o que bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ora, aquele que come e que bebe indignamente, ele será condenado. Qual que é a condenação? Ficar destituído da graça de Deus. É condenação, está afastado de Deus. Então, veja a seriedade, aquele que deixa de participar, ele é cortado, e o que come indignamente, ele é cortado. Então não pode deixar de participar. A igreja tem a obrigação também de participar da ceia do Senhor. Ele assim, porque ele não soube discernir, ele não pôde perceber que não é um pão qualquer aquilo. Ele não soube, ele não conseguiu perceber que não trata de um vinho qualquer, mas aquele pão é o símbolo do corpo de Cristo, aquele vinho é o símbolo do sangue de Cristo. Então precisamos saber discernir o que nós estamos fazendo. E aí, irmãos, como consequência, eu li alguma coisa que eu achei interessante, né? Como consequência de não saber discernir do corpo de Cristo e de participar indignamente. Ele está aqui no versículo 30. Por causa disso, há entre vós muito fracos. O que é uma pessoa fraca? Titubeante, doente, ele não consegue andar, para ele tanto faz, está no culto como não está adorando a Deus como não está, aparece de vez em quando e está tudo certo, ele está fraco, ele não tem força para caminhar. Chama ele para vir para a casa de Deus. Não vou hoje não. Vai ter oração, mas eu já orei aqui em casa, está tudo certo. Temos estudo da palavra de Deus. Eu conheço a Bíblia toda, né? É culto de louvor a Deus. Eu louvo daqui mesmo, né? Então ele não tem mais força, ele está fraco. E aqui, irmãos, eu peguei uma tradução de uma Bíblia católica, eu achei interessante, porque fala que está doente, e lá ele diz assim, está adoentado, e depois tem uma explicação. Estar adoentado física e espiritualmente. Tem pessoas que estão adoentes espiritualmente, mas muitas vezes nós percebemos que quando nós estamos em falha com Deus, até a nossa carne fica doente. Muitas doenças que aparecem na nossa vida, não estou dizendo que quem está doente, que está em pecado, não é nada disso não, mas muitas vezes, por nós não discernirmos o corpo de Cristo, aparece a enfermidade da nossa vida.
porque nós não soubemos discernir. Aqui a Bíblia fala de condenação, e parece que isso é um caso que alguém fala assim: não, pastor, não é isso não, mas veja o que acontece aqui, ó. Há muitos fracos, há muitos doentes e muitos que dormem. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente. Por que está morta espiritualmente? Porque não soube discernir o corpo de Cristo. Só porque deixou de participar da ceia, ou porque participou da ceia com algum problema com alguém? Só por isso, né? Está dessa forma, está morto espiritualmente. E aí, o apóstolo Paulo dá para nós uma informação, irmãos, muito importante. Olha o que ele diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados, nós não seríamos julgados. Se eu me julgasse, Deus não me julgaria. É isso que ele está falando, porque a condenação, o julgamento aqui é de Deus, não é do ser humano, porque o ser humano não é para estar julgando o outro, especialmente em relação à ceia. Mas está dizendo assim: se eu me julgasse, eu não seria julgado. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não ser condenado com o mundo. Eu achei interessante uma tradução que diz assim: nós somos repreendidos ou somos castigados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, essa palavra, você pegando ela lá do grego, o que ela significa, muitas vezes está do castigo também. Muitas pessoas que participam indignamente, Deus o castiga para não condená-la à condenação do inferno. Então ele está doente, ele sofre, Deus permite o castigo na vida dele, né, que venha os problemas, venha a dificuldade, para que ele se arrependa e para que ele possa ser salvo. Então é importante na nossa vida. A ceia, pode acontecer tudo isso? Pode, irmãos. Não é só um pão qualquer, é a ceia do Senhor. Não podemos esquecer, não é a ceia da igreja, não é a ceia do pastor, é a ceia do Senhor. Mas se nós somos julgados, somos repreendidos ou somos castigados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares num lugar, esperais uns pelos outros. O que isso significa? Que ele fala de heresias. Uma vez eu vi uma determinada igreja que eles se reuniam e a pessoa ia passando lá na frente, ele pegava o pão, comia, pegava o vinho, bebia e passava. Vinha outro, pegava o pão, comia, pegava o vinho e bebia. Como é que vai esperar um pelos outros se cada um come individualmente? Assim, não, esperar uns pelos outros, é para comer junto. Se é para comer junto, significa que você pega o pão, você espera até que todo mundo pegue. Aí só depois você pode comer, porque é para comer junto, é para esperar uns pelos outros. Não é para comer antecipadamente, antes dos outros, porque senão vai acabar acontecendo no mesma consequência. Estava a igreja de Corinto que comia de forma errada. Ainda que falava, mas não é muito, tudo bem, não é muito, mas está errado. Esperar uns pelos outros. Pegou o vinho, segura o vinho, aguarda o vinho, para que você possa participar junto. É para esperar uns pelos outros. Mas se tiver fome, coma em casa, para que não os ajunteis para a condenação. Olha, eu saio do serviço, passei o dia inteiro sem comer, eu vou para a ceia do Senhor, porque lá vou comer bastante. Não, é só o símbolo, né? Eu estou com fome, janta antes em casa, não tem problema. Mas eu não quero jantar antes, então janta depois. Não é na igreja, não é aqui que você vai ser alimentado fisicamente. Aqui nós estamos falando de coisas espirituais. Então está com fome, come em casa, para que não seja para condenação. Quanto às demais coisas, ordena-la aí quando eu for ter convosco. Ou seja, Paulo escreve: quanto às demais coisas, quando eu for visitar vocês, quando eu estiver com vocês, eu explico melhor. Mas quanto à ceia, é isso que o apóstolo Paulo falou. Amém? Alguma dúvida? Não, está vendo? Não temos dúvida. Que coisa gloriosa. E fica, irmãos, olha, quem deve então participar da ceia do Senhor? Os dignos, né? Os dignos. Quem que é o digno? Aquele que foi lavado, purificado pelo sangue do Senhor. A palavra de Deus é para aqueles que foram batizados, receberam Cristo na sua vida, deve estar apto para estar participando do corpo e do sangue do Senhor. Então é importante a gente salientar que não é uma comida qualquer, mas se trata do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui eu trouxe para os irmãos umas perguntas, quer ver? Já que os irmãos não têm, deixa eu perguntar para os irmãos então, tá bom? Deixa que eu faça a pergunta. A pergunta que a gente pode ser: olha, quantas vezes a gente deve fazer a ceia? Por quê? Já perguntamos, olha, a Páscoa era de ano em ano, e da Páscoa era a velha aliança, a nova aliança é a ceia, e foi no mesmo, uma transição, mas é na mesma coisa, né? Então se trata do mesmo evento, então, uma vez por ano.
e tem outros textos, mas eu não vou ler com os irmãos, as horas já se passam, então a gente não vai ler os textos. Aí ficou uma indagação, às vezes as pessoas sempre perguntam, olha, pode participar da ceia mais do que uma vez? Aí a gente fala assim, depende, né? É que a ceia precisa ser uma vez por ano, né? E fica, olha, não há condenação no sentido, a pessoa tomou numa cidade, ele vai e toma na outra. Não tem proibição que se trata no mesmo aniversário. Até temos orientação assim, olha, a pessoa vai, faz aniversário, alguém vai lá no serviço, comemora o aniversário dela, foi uma comemoração. Chega em casa, alguém vai lá e faz uma surpresa e tem outra comemoração. São 2 aniversários? Não, é o mesmo aniversário. Porém, são pessoas diferentes, são ocasiões diferentes, são lugares diferentes. E nós temos, por exemplo, pastores do campo que vai para que possa levar a ceia do Senhor. Agora imagina, ele vai levar a ceia, né? E ele diz para os irmãos, aquele que está digno participa. E aí depois ele fala, irmãos, tome a ceia. E aí todo mundo pega e o pastor não toma. O pastor não está digno, né? Não combina, porque ele está distribuindo a ceia. Então ele, como está indo e está em outro lugar, já participou aqui, mas agora está em outro lugar levando a ceia do Senhor, não há pecado, pelo contrário, evita que as pessoas possam ter falatório, mas não há necessidade de tomar mais que uma vez. Aliás, não é recomendado. A igreja, a ceia é sempre para a igreja local. Tem a ceia do Senhor aqui em Ribeirão, teve a semana passada em Jardinópolis, teve um período para trás ali Sertãozinho, Cruz das Posses, Pontal. A igreja vai fazendo a igreja local, e é para a igreja local, né? Mas não é para os irmãos, não é uma festa para os irmãos estar indo de um lado para o outro, cheio de alegrias e não, é para estar meditando na morte do Senhor Jesus. Esse que é o sentido. Às vezes nós não entendemos, e uma vez ele vai lá e participa digno, da outra indigno, né? Então ele vai arrumar problema para ele. O pão e o vinho, irmão, nós falamos, pão e vinho, eles são feitos exclusivamente para a ceia, não é comprado, né? Por quê? O pão que nós compramos lá na padaria, ele não é impuro para nosso alimento, para nós comer, porém, ele é impuro para ser oferecido como o corpo de Cristo, porque ele tem fermento, e como símbolo, fermento significa o quê? Pecado, e Cristo não tem pecado, né? Então nós vemos que as pessoas às vezes fazem de qualquer maneira, e ainda, só deixar o texto aqui, os irmãos não precisam ler, mas em Malaquias 1, 6 e 7, no versículo 7 ainda diz assim, ofereceis sobre meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é profanada. Por quê? Os sacerdotes lá atrás estavam oferecendo pão fermentado, não estava se tratando da ceia, mas eram os pães da preposição, o pão do sacrifício, e todos eles têm que ser sem fermento, né? E aí Jesus diz assim, um pouco, Paulo escreve 1 Coríntios 5, 6 até o 8, nós lemos, né? Que alimpar-vos do fermento velho, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós sem fermento, por isso façamos a festa, não com fermento velho, mas não com fermento velho, nem com fermento da maldade e malícia, mas com ázimos da sinceridade. Nós falamos aqui, o título não é ceia do Senhor, mas não é Santa Ceia, mas é a ceia do Senhor, né? Quem deve participar? Aqueles que estão em comunhão com Cristo, assim como na velha aliança era só os que haviam feito aliança com Deus, e lá a aliança inclusive tinha a questão da pessoa se circuncidar, somente circuncidado podia participar na nova aliança. É só os aliançados com Cristo, aqueles que participaram. Por quê? A ceia do Senhor, ela dá vida para quem está vivo, ela não dá vida para quem está morto. Então aquele que ressuscitou com Cristo, ele está vivo, então ele precisa participar para que possa permanecer vivo. Aquele que está destituído de Deus, afastado de Deus, ele não vai trazer isso, né? Ele não vai dar para eles a vida, porque a pessoa está morta, né? Nós lemos aqui em João 6,53, os irmãos podem ler também em casa, diz assim, Jesus disse, na verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Então, aquele que participa indignamente, morre. O que participa, que não participa, não tem vida, né? Qual que é a diferença do morto e do sem vida? Tudo está morto, né? Então não tem vida em vós mesmos. E ainda ele diz assim no 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então aquele que não participa
não vai ser ressuscitado também no último dia, não para a vida eterna, né? A Bíblia fala da segunda ressurreição também. Do lava-pés nós mencionamos, né? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui. Eu acho que é isso, né? Surgiu alguma dúvida para os irmãos? Não há dúvidas? Tudo tranquilo? Então tá bom, os que têm anotado aqui mais é isso para tratar com os irmãos. As horas vão se indo e que Jesus os abençoe a cada um. Mateus que está conosco, seja bem-vindo, volte sempre, é um prazer para nós, viu? E que Jesus abençoe a Débora também que está ali, né? Seja sempre bem-vinda, que Jesus continue abençoando a cada um dos irmãos. Amanhã temos um culto, né? Acho que foi divulgado ali para os irmãos, vai ser colocado direitinho o endereço. Não lembro nem o bairro que é, mas vai ser passado para os irmãos ali, tá bom? E no sábado nós temos a ceia do Senhor lá no templo do Marquese, não às 19h30 como nós fazemos aos sábados, mas às 19 horas nós temos esse compromisso marcado. Então convocamos a todos os irmãos da cidade de Ribeirão Preto para que possam estar participando ali da ceia do Senhor, participando desse memorial, aptos, dignos, conscientes do que nós estamos fazendo. E desde já temos ainda, né, hoje é quinta-feira, temos ainda 2 dias mais ou menos, né? Então os irmãos já façam os exames, se tem alguma coisa que precisa maior, que precisa ser corrigida ou perdoada, ou conversar com alguém, aproveite, mas para que nós possamos participar dignamente do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que nos acompanham também à distância, que Jesus continue abençoando ricamente a vida de cada um. Eu convido o pastor Oswaldo para fazer a oração final, dar a bênção final, e que, permitindo Deus, na próxima quinta-feira nós estaremos aqui mais uma vez. Sim. A Giovana está fazendo aniversário hoje, né? Então vamos convidá-la para que nós possamos agradecer a Deus por mais um ano de vida que o Senhor Jesus concedeu a Giovana, e que muitos outros possam ser alcançados. E depois, na sequência, o pastor Oswaldo fazendo a oração final, dando a bênção final também. Pode vir na frente, né, Giovana, né?